Vamos voltar aqui ao nosso bate-papo. Quero conversar com o professor Marcelo agora e perguntar como que você avalia, professor, a atuação neste momento do Supremo Tribunal Federal. É sempre perigoso falar do Supremo Tribunal Federal do Brasil de hoje. Eu diria que o Supremo Tribunal Federal ele é uma consequência de um sistema político totalmente inadequado, totalmente desestruturado, sistema político com peças erradas. A maneira como foi estruturado o nosso sistema político gera uma situação como essa de um Supremo que se comporta, e qualquer um de nós faria a mesma coisa apenas se apresentando dentro do seu espectro ideológico, mas se comporta fazendo política mais do que fazendo justiça. Esse é o primeiro ponto, né? Nós deveríamos já fazer reformas, e seriam muito bem-vindas, reformas que deveriam retirar do Supremo Tribunal Federal a sua característica de ser uma corte recursal. Além disso, o processo de indicação deveria ter mandatos, um número de ministros, tá bom, que sejam esses, mas deveria ter mandatos de 10 anos, e aí sem limite de idade, porque teria que verificar a capacidade. Uma coisa que eu gostei, já que estamos falando do Supremo e para falar do ministro Lewandowski, é interessante que a sua frase de que a guerra é algo muito sério ou muito grave para ser feita para ser tratada exclusivamente por militares, pelo mesmo princípio você poderia dizer que a política é algo muito sério para ser tratado exclusivamente pelos civis. Então, por isso, eu prefiro que essas frases elas sejam revistas, porque a realidade é qualquer ação pública, ela é muito séria para ser tratado por um espectro exclusivo. Deveria ser tratado por aqueles que são competentes e por todos os cidadãos, independentemente da sua profissão. Eu acho que essa seria a melhor forma de tratar dessas questões. O que mostra que o nosso Supremo ele está filosofando mais do que fazendo tratando de questões jurídicas. Também quero a opinião do professor Adriano em relação à atuação do Supremo Tribunal Federal neste momento. Eu concordo com o professor Marcelo. O Supremo nosso está muito politizado, está no ativismo político, a meu ver, quase histérico, né, desde a eleição posse, né, do presidente Jair Messias Bolsonaro. Parece muitas vezes deixou de ser um conselho de ministros que muitas vezes entravam em contradição uns contra os outros. Hoje trabalha de uma forma colegiada, uníssima, um toma uma decisão monocrática, todos os demais convergem, você quase não tem nenhum tipo de contestação, nada do que se poderia esperar de uma Suprema Corte Constitucional, que é o que o modelo de uma república federativa muitas vezes pede. Eu acho que a inação do Congresso Nacional, principalmente do Senado, ajudou a que o STF assumisse esse ativismo. É um poder hoje que está desequilibrado, né? Eu acho que a nossa república está com esse poder que está desequilibrando as relações. Em algum momento vai ter que, eu gosto de usar essa expressão, o STF vai ter que voltar ao seu leito constitucional natural, que é evidente que ele está além desse leito, né? Está invadindo outros poderes. E seria muito importante que houvesse essa inflexão. Só que a gente está vendo, né, onde estão os ministros do STF? Estão num congresso armado pelo Dória, né, que é o dono desse lead, falando sobre democracia, dando entrevistas falando como que deve ser o novo ministro da Defesa, que deve ser civil ou não. Enfim, eles estão muito à vontade opinando sobre a política brasileira. Eu acho que o comportamento de um ministro de uma Suprema Corte deveria ser bem mais recolhido, bem mais anônimo, bem mais discreto. Então, eu tenho muitas críticas ao modo como os atuais ministros têm se comportado publicamente.